Francisca Cantanhede de Abreu nasceu no dia 4 de dezembro de 1941, no dia de Santa Bárbara, no povoado baiano em Bequimão. Filha de Cecília Rodrigues Cantanhede e Marcos Cantanhede, Dona Chica, como carinhosamente chamamos, cresceu no baiano junto com seus 7 irmãos, Duncha, Nhorico, Naná, Vita, Sinoca, Comadre Zeca e Boneca. Um povoado muito bonito à beira do campo. A casa de sobrado dos seus avós ficava no Mafra, e lá tinha de tudo: porco, gado, inclusive um macaco que levantava saia, e um casal de curicas que gritavam: "Lá vem ele, corre seu vaqueiro!". Quando seu avô sentava para almoçar, as curicas iam no ombro dele e ele as alimentava na boca. O sobrado também tinha uma casa de engenho e uma casa de fazer farinha. E era ali que eles faziam muita festa, com forró de caixa e outras brincadeiras. Era ao redor de uma fogueira que todos os parentes se reuniam. Sua infância foi muito boa. Teve o privilégio de ver o engenho em pleno funcionamento. Beber garapa, mel, comer açúcar. E detalhe, tudo isso escondida, né, Dona Chica? Gostava de passar o tempo vendo os carros de boi cheios de cana com seus sons característicos passando pelo povoado e os bois girando para movimentar as máquinas no engenho. Ainda na infância, sofreu um acidente que marcou a sua vida. Na roça, enquanto seu pai cavava buracos, ela tirava a terra restante. Porém, em um desses dias, a ferramenta que seu pai usava bateu no dedo de Francisca e quase o decepou. Eles foram correndo para a casa da avó dela, que prestou os primeiros socorros, mas a sequela ficou permanente. A história de Dona Chica também tem uma passagem pelo município de Guimarães. Para chegar lá, ela e seu pai atravessaram o rio Pericumã às 1 da manhã. A princípio, ela foi fugida, pois seu pai não queria levá-la. Mas ela queria muito conhecer o avô Marcos, que morava em São José de Ribamar, e foi trabalhar em Guimarães. Eles chegaram em Central no dia seguinte e com os pés super inchados. Francisca passou cerca de 3 anos lá em Guimarães. Depois desse tempo bateu aquela saudade e ela resolveu voltar para o baiano. Foi aí que a vida lhe deu uma grande surpresa. Domingos Abreu, ou melhor, seu palhaço. Mas espera aí que já conto essa história direito. Dona Chica o viu pela primeira vez passando pelo baiano a caminho da casa de engenho. Domingos Abreu era do povoado de Santa Flor. Ele ia ao baiano por causa da cana e do gado que sua família possuía lá. Ele passava com seu pai na porta de Dona Chica e era ali, naquela porta, que rolava uma troca de olhares. Quando retornava do povoado, ele dizia aos amigos: lá era um palhaço, mas esse palhaço não era de circo, mas sim das casas que pareciam palhaços, ou melhor dizendo, palhoças. Daí veio o apelido Seu Palhaço. O pai de Domingos, seu Januário, começou a perceber que havia um interesse entre os dois. Então, ele entrou em contato com o tio Agapito para contar o fato. Após isso, Domingos foi a Francisca e disse: papai vai mandar te roubar. Ela só tinha 19 anos na época. Chegado o dia para o plano dar certo, Francisca molhou a rede para ter o álibi de não deitar logo e a mãe dela não notar. Feito isso, disse: vou na casa de Manzida. E assim foi. Depois ela correu para a casa grande, entrou, desceu pelas pedras e de lá foi até uma tapera de engenho. Compadre Mundico Camarão e compadre Zeca já estavam à espera dela com um cavalo de reserva. Tempos depois, quando sentiram falta dela, disseram: Chiquinha fugiu. Tio Januário mandou buscar ela e não foi Domingos porque ele está aqui. Domingos ficou no baiano para não descobrirem que ele era o responsável pela situação. Seu palhaço! Eles a procuraram no povoado inteiro para saber se ela estava escondida. Iam de casa em casa. Porém, Francisca já estava a caminho de Bequimão. Pense num percurso longo. Francisca chegou ainda de madrugada na casa do sogro Januário. Ficou no mesmo quarto que Terezinha e Maria e as mesmas não paravam de perguntar: sua mãe não a viu sair? Eita, quando ela descobriu que deveria estar bem longe. Um fato que ninguém sabia: o vestido de noiva já estava pronto, confeccionado por ela mesma. Um lindo vestido branco com bordados azuis. Assim que amanheceu, na hora do café,
Ela estava morrendo de vergonha, mas seu sogro era muito mais que um sogro, era um pai, amigo e companheiro. O casório foi na casa do próprio Januário e aconteceu 8 dias após. E o noivo só apareceu lá no dia do casório. Vocês acreditam? O grande dia chegou. Havia muita comida e muitos convidados. Dentre eles, Nestor, primo do noivo, que inclusive os presenteou com 4 pratos. Quem celebrou o casamento foi o pai de Silas. Após o casório, Domingos Palhaço deixou sua agora esposa novamente e retornou ao Baiano. Na semana seguinte, levaram-na de volta ao povoado de origem e todo mundo lá já sabia a história verdadeira. Lá, Domingos tinha construído uma casinha de palha. Tinha uma salinha, um quarto e uma cozinha. Simples, mas era o padrão da região. Quando ela chegou na casa nova, o capitão Domingos estava só de calção. Imagina só, uma noiva casou, chegou na casa nova e lá não tinha sequer uma lenha, muito menos comida, nem água para beber. Parecia uma caverna. Domingos ficava olhando para um lado e para o outro como se estivesse com muitas dúvidas. Então Francisca foi para a casa dos pais dela. Sua mãe, ao vê-la, chorou muito. Mas Francisca a confortou dizendo que estava muito feliz, que não estava mais solteira e que seu sogro era muito respeitado na região. Lá ganhou várias coisas, como louças, redes, toalhas, e foi nesta casa, em 15 de maio de 1962, que nasceu a primeira filha do casal, Edna. Quando a segunda filha já estava a caminho, Francisca estava trabalhando na construção da casa nova, dessa vez de taipa. Na frente da casa havia 2 calçadas, uma varanda com cozinha, 2 quartos e uma despensa. E em 29 de julho de 1963, nascia Maria Edilene, a segunda filha do casal. No Baiano, tinham 2 açudes e Domingos era dono de um deles. Em um belo dia, Francisca resolveu buscar água e deixou Edilene dormindo e Edna tomando conta dela. Ao retornar, Edna embalava a irmã na rede e disse: "Mamãe, bebê já acordou, olha a cabeça de neném." O que não sabia é que a irmã estava se enforcando com o punho da rede, quase seria fatal. Após o fato, Dona Chica prometeu jamais deixá-las sozinhas. Em 25 de março de 1965, nasceu Domingos Abreu Filho. Foi um parto muito difícil. No local, haviam várias mulheres fazendo orações. Francisca lembra que colocou Edna numa perna e Edilene na outra e disse a todos: "Por favor, não levem minhas filhas para outra família. Deixe que elas sejam criadas juntas aqui." Mas, graças a Deus, tudo ocorreu bem. Já Benedito nasceu no dia 15 de novembro de 1966. Tempos depois, construíram outra casa, desta vez de tijolos. Aí mudou tudo. A casa era muito grande e bonita, diferente de todas as outras da região. Lá nasceram Tereza em 21 de julho de 68, Margarida Neto, nome em homenagem à mãe de Domingos, em 26 de abril de 1970, e Sebastiana, dia 20 de janeiro de 1972. A gente não pode esquecer, havia uma pessoa que sempre ajudou muito a família, Zezé Damasceno. Ela costumava levar remédios. Certa vez, ela chegou, olhou a casa, que era coberta de pindoba, e mandou levar telhas para lá. Tempos depois, chegou um carro cheio de telhas para cobrir a casa nova. É interessante lembrar também do momento em que Domingos adquiriu, através de Cândido Meia-Rouba, móveis novos, tais como guarda-roupas, camas, cristaleiras e penteadeiro. Essa época foi muito boa. Eles tinham gado à vontade, um tanque de peixes, porcos, galinhas e ovos, patos, capote. O quintal era farto de verduras e todas plantadas pela própria Dona Chica. Os filhos de Dona Chica. Cada um tem uma história muito boa para contar. Edna, a primogênita, uma vez caiu no poço e saiu com o rosto cheio de lama. Outra vez, Neta também caiu, sendo socorrida pela própria mãe após o irmão Abreu ter pedido ajuda. Benedito, para salvar o irmão Abreu, foi atingido várias vezes por um carneiro e só não morreu porque chegou ajuda. Um dia chegou a hora da mudança, provavelmente ali em 1973. Eles, já com a ajuda dos filhos, construíram uma casa à beira da estrada do ramal do Quindio. Era até coberta com telhas,
Porém, não foi uma decisão muito boa. Em 18 de outubro de 1973, nascia Rosilene. Francisca começou a sentir dores muito cedo e o parto foi muito difícil. Saiu primeiro a perna, depois os braços, mas a cabeça foi por último. Rosa não chorou. Domingos foi para o mato, pois estava com muito medo de perder um dos filhos. Na casa, começaram a bater panelas para ela chorar e funcionou. Ao ver a euforia, Domingos retornou para conhecer a filha recém-chegada. Já a Francilene nasceu no dia 1º de dezembro de 1975. Tempos depois, houve a necessidade de mudarem para outro endereço, próximo ao interior, porém com uma estrutura bem inferior. A casa era do seu Abel. E detalhe, todos tinham medo da casa, pois ouviam barulhos do lado de fora. À noite? Nossa, nenhum dos filhos queriam dormir sozinhos. Um dos momentos mais difíceis que podemos contar, quando todos, exceto Neta, contraíram sarampo. Dentre todos os filhos, Edilene, França e Sebastiane ficaram muito afetados, sendo que França passou um tempo sem andar e Edilene tinha delírios constantes a ponto de pensar que ia morrer e pedia para a mãe ser enterrada com seus livros. Por fim, houve a última mudança, dessa vez para Bequimão. Mas antes de sair, Domingos disse algo muito marcante. Eu não tenho nada para dar a vocês, mas o que eu vou deixar para vocês, ninguém vai roubar. Nós vamos todos embora para Bequimão, porque a sabedoria que eu vou deixar para vocês, vocês vão buscar o ter. Esse ter eram as condições para ter as coisas, e isso, graças a Deus, foi realizado. Dia 7 de setembro de 1978, Abel foi o primeiro filho a chegar na nova residência. Lá era um brejo. Depois de Domingos, chegou um caminhão com todas as coisas e todos os filhos. Francisca teve Francisco em Pinheiro e pela primeira e última vez realizou cesárea. Edilene foi junto. Edilene tinha todo o seu cuidado com o irmãozinho mais novo. Vigiava porque achava que alguém poderia roubar o seu irmãozinho. E também cuidava muito de sua mãe. Dormia debaixo da maca. Meses depois, Francisca precisou retornar ao hospital porque não tinha feito laqueadura. Mas nessa ida, seus filhos pensavam que ela não retornaria, por não entenderem a situação. Porém, dias depois, Dona Chica retornou e tudo voltou à naturalidade. Em todos os aniversários da família tinha galinha caipira, macarrão, bolo de tapioca. E vamos pensar, né? Com 10 filhos, não tinha mesa que aguentasse. Então todos se sentavam no chão em círculo, sempre em comunhão. Dona Chica, são muitas histórias, são muitos momentos. Que família linda a senhora construiu! Hoje, em seus 80 anos, o maior presente é estar rodeada de tanto amor, de tanto carinho pelos filhos, netos e bisnetos. A gente te ama muito. Parabéns!